lado positivo da pandemia, que nos permite estar juntos tanto tempo, tantas pessoas, e aproveitar dessa excelente oportunidade. Agradeço muito o convite e estou aqui para cooperar. Muito bem. A gente também tem um aluno do curso de Gestão de Serviço de Saúde, o Felipe de Alcântara. Com a palavra, Felipe. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, nesse seminário com a professora Laura, o doutor Rodrigo e todos vocês. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos, falar um pouquinho sobre o modelo de gestão da qualidade e certificação, né, que é o tema do nosso seminário. É muito gratificante poder estar participando mestrando em um seminário, né. Eu me lembro que no primeiro período eu vi esse seminário dado pelos egressos do curso. Eu ficava imaginando, nossa, será que um dia eu estarei no lugar deles? E sim, isso acontece, gente. Poderemos ter essa oportunidade no futuro. Então, é muito gratificante e estou muito feliz pela presença de todos e agradeço o tempo de vocês. Espero que vocês aprendam muito sobre esse tema que eu amo, né? Que é qualidade, certificação, melhoria de processos, né? Então, eu agradeço a vocês. Muito bem. E como convidado, a gente tem o Dr. Rodrigo Costa Pereira Vieira, que ele é diretor-geral do Hospital Luxemburgo, que vai se apresentar no momento da sua apresentação. Eu gostaria de lembrar que todas as perguntas devem ser feitas no chat ao vivo e nossa equipe fará a intermediação com os palestrantes. E os certificados serão enviados via Simpla a partir do dia 9/6 e ressaltamos a necessidade do preenchimento do formulário, que será enviado também pelo chat da plataforma daqui a alguns instantes. Então, vamos iniciar a apresentação com a apresentação do Felipe de Alcântara. A palavra é toda sua e boa exposição. Vou iniciar a apresentação, pessoal. Vou só compartilhar minha tela aqui, um momento. Compartilhar. Está visível? Sim, Felipe, Sim. se você quiser clicar em ocultar, só para ficar aparecendo essa barrinha. Sim. Isso. Então, pessoal, vou iniciar apresentando sobre a parte mais teórica, né, do nosso modelo de gestão, iniciando pelo nosso organograma. O Instituto Mário Pena, ele possui algumas unidades, sendo elas o Hospital Mário Pena, como o doutor Rodrigo mencionou ontem, está fechado, né, está em reformas. O Hospital Luxemburgo, onde é feito os tratamentos cirúrgicos de quimioterapia, radioterapia, ambulatorial. Casa de Apoio Beatriz Ferraz. Núcleo de Ensino de Pesquisa, né? Nós temos um NEP e um núcleo de especialidades oncológicas. Então, como o Dr. Rodrigo mencionou, o Hospital Luxemburgo é um dos maiores provedores de serviços, né, ao SUS, na parte de oncologia. Somos um CACOM, né? E atualmente o atendimento é realizado no Luxemburgo e no ambulatório, é o núcleo de especialidades oncológicas, né, desses pacientes que vêm pelo SUS. Então, vou falar um pouquinho da importância da qualidade na instituição, né, no Instituto Mário Pena. Eu vou iniciar apresentando o nosso sistema de gestão da qualidade, depois eu vou passar um pouquinho pelas ferramentas, a parte mais teórica das ferramentas. Por fim, eu vou falar da certificação, né, que é a minha experiência do ano passado, né, que foi a retomada da certificação na instituição. Vou passar a palavra em seguida para o doutor Rodrigo, que vai se unir a nós nesse seminário.
e ele vai falar sobre os tipos de acreditação, como funciona essa parte da instituição, as instituições de saúde, né? Acreditação. Então, a adoção de um sistema de gestão da qualidade é uma decisão estratégica para a organização. A missão de gestão da qualidade, a padronização e otimização dos processos, né, em busca de melhoria contínua de serviços prestados. Então, é muito importante que a alta administração esteja comprometida com o nosso sistema de gestão da qualidade, de forma que esse modelo seja desdobrado ao nível tático operacional. Então, o que a qualidade tem que fazer? Ela tem que definir e capacitar os colaboradores de todos os níveis hierárquicos, né, sobre essas ferramentas para planejar e registrar atividades, avaliação e monitoramento de resultados, identificação e correção das falhas, projetos de melhoria e gerenciamento dos riscos. A gente vê a importância, né, da definição e capacitação dos colaboradores nessas ferramentas, né? Então, o que é planejamento estratégico? Primeiro eu vou contextualizar você sobre o planejamento estratégico e o mapa estratégico, que é a partir deles e os setores, né, as unidades de uma organização vão buscar e procurar atingir os objetivos traçados pela instituição. É importante que o sistema de gestão da qualidade esteja alinhado ao planejamento estratégico, também ajudando a sinalizar e orientar os setores para que as ações sejam tomadas em prol do objetivo da instituição. Então, o que é esse planejamento estratégico? É uma ferramenta que vai mapear o caminho que a organização atinge os seus objetivos. Funciona como um roteiro que vai determinar onde a organização quer chegar e quais as ações ela tem que cumprir, né, que ela tem que tomar para atingir esse objetivo. É constituído por objetivos que vão contribuir para a melhora de resultados financeiros e para a sustentabilidade de uma organização. Então, como que foi elaborado o nosso planejamento estratégico? Houve reuniões entre diretores, gerentes, corpo clínicos e a qualidade, e foi utilizada a matriz SWOT, que é a análise FOFA, né? Alguns conhecem como FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Ele tem relação com fatores externos, né, que são as forças e fraquezas, e fatores externos, que são as oportunidades e ameaças. Alguns são negativos e outros positivos. Enfim, o mapa estratégico é uma representação visual desses objetivos que foram definidos como estratégicos. Ele foi dividido pelas perspectivas do Balanced Scorecard, o Dr. Rodrigo também mencionou um pouco sobre ele ontem, né? A visão e estratégia tem que estar alinhada com o cliente, por essas perspectivas, né? Cliente, aprendizado e crescimento, processos internos do negócio e a perspectiva financeira. O nosso planejamento estratégico é esse, eu vou explicar um pouquinho ele para vocês. Então, nós possuímos 4 dimensões que têm relação com o que eu acabei de mostrar para vocês ali, que é a dimensão de sustentabilidade, qualidade e eficiência operacional, cliente e mercado, aprendizado e crescimento. Em cada uma delas foram traçados objetivos estratégicos. Melhorar o resultado econômico, prospectar novos canais de doação, reforçar a negociação com a saúde suplementar, foram alguns objetivos traçados na dimensão de sustentabilidade, assim como as outras dimensões. Sua aplicação se dá a mensurar o desempenho, isso é,
para ver o que ocorre através de análise de objetivos, indicadores, metas e iniciativas consideradas estratégicas. O mapa estratégico e a missão da instituição devem ser comunicados aos colaboradores para que todos trabalhem para o mesmo propósito, que é o que eu falei anteriormente, né? A nossa missão é assistir com excelência e de forma humanizada o paciente com câncer. A visão é ser uma instituição de referência em prevenção, diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa em câncer. E os nossos valores: acolhimento humanizado, atuação ética, gratidão aos apoiadores, doadores voluntários, reconhecimento do bom profissional, compromisso com a perenidade da instituição e a sustentabilidade financeira, respeito à qualidade de vida, amor a Deus e ao próximo, são os nossos valores. Então, as ferramentas da qualidade, o Instituto Mário Pena tem um software de gestão da qualidade, facilita um pouco a nossa vida, e em alguns passos ele é até uma forte evidência de que as ações estão sendo tomadas e o prazo está sendo cumprido, né? Os prazos estão sendo cumpridos. Então, primeiro, é possível monitorar indicadores e cadastrar itens de monitoramento no sistema. Existem planos de ação também nesse sistema, é possível utilizá-lo para esse fim. Documentos, todos os documentos da instituição estão presentes nesse software. Ocorrências, que são não conformidades, eventos adversos, desvios de qualidade de material e medicamento, isso tudo estão dentro das ocorrências. Então, existem formulários e cada formulário tem o seu propósito, né? Isso tudo é tratado dentro do sistema. Então, ele permite que as ocorrências sejam controladas, gerenciados os documentos, os riscos, contribui para a realização de auditorias e ajuda na execução, né, do PDCA. Eu vou falar posteriormente também para vocês mais a fundo. Então, indo primeiro para a ferramenta de indicadores e itens de monitoramento, temos indicadores estratégicos que vão estar alinhados ao planejamento estratégico do Instituto, indicadores operacionais, que são utilizados, né, para monitorar processos setoriais, como normas, leis, processos críticos que devem ser monitorados em algumas áreas, né, alguma coisa que tem a ver com a legislação, e satisfação dos clientes. Itens de monitoramento. Eles são apenas para acompanhamento, ou seja, o gestor ou a área acha necessário medir ou acompanhar algum processo e não tenha necessariamente a necessidade de estabelecimento de metas ou análise crítica, né, meta e análise crítica, ele pode cadastrar um item de monitoramento para acompanhamento dos processos. Então, análise crítica. A análise crítica, ela é realizada em todo o período que o indicador fecha, que a gente fala, ele pode ser mensal, semestral, anual. Então, toda vez que passa esse período de coleta de dados e a periodicidade do indicador é alcançada, exceto em itens de monitoramento, é necessário a realização da análise crítica. Então, o que é a análise crítica? É o estudo, né, sobre um processo, e o objetivo da análise crítica é encontrar a causa raiz de um problema específico, visando solucioná-lo, né. No Instituto, a gente utiliza essa ferramenta, os 5 porquês, e eu gosto muito desse exemplo aqui, ele mostra que, geralmente, tem um problema. O primeiro porquê, a primeira vez que você perguntar por quê, você encontra o sintoma. O segundo porquê, a desculpa. O terceiro, o culpado. O quarto, a causa. E o quinto porquê, geralmente vai te trazer a causa raiz do problema. Então, são perguntas mesmo que a gente vai fazer até identificar o que de fato está causando aquele problema. Às vezes vai ser menos porquês que a gente vai usar, ou mais de 5, mas geralmente os 5 porquês funcionam na maioria das análises de causa.
Também é possível no sistema ser monitorado, né, e cadastrado planos de ação. Eu vou falar um pouquinho sobre eles. Ela é utilizada para planejamento de ações preventivas, corretivas ou de melhoria de processo. Então, o plano de ação ele serve para evidenciar e para auxiliar os gestores e os setores a terem medidas preventivas, corretivas ou de melhoria. Então, nos planos de ação devem ser registradas as evidências da execução dessas ações e, necessariamente, todo plano de ação tem que ter a sua verificação de eficácia. Então, além de evidenciar o que eu estou fazendo, eu tenho que verificar a eficácia daquele plano. Então, utilizando como base a ferramenta 5W2H, que é quando, onde, por quê, o que, quanto custa, como e quem vai executar aquela ação, ou a equipe responsável por execução dessa ação. Necessariamente, a pessoa vai ter que preencher todos esses porquês, né, 5W2H, né, e evidenciar, né, no sistema, quando será feito, onde será executado, por que aquela ação está sendo cadastrada, o que será feito, quanto custa, se caso vai haver algum custo mesmo ou não, como será executada e quem vai executar essa tarefa, essa ação. Então, tipos de planos de ação, foi o que eu falei, né? Preventivo, ele é geralmente para correção de uma tendência ou redução de um risco de falha iminente. Corretivo, propõe medidas para correção de falhas, atendimento de normas, requisitos legais identificados como frágeis, ou tratar causas de não atingimento de metas de indicadores. Então, aí a gente cria um plano de ação corretivo. E melhoria, que é a proposição de medidas para a otimização de processos, crescimento de resultados, redução de consumo, etc. Documentos. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre os documentos, que são diretrizes institucionais, na hierarquia, são os documentos que se aplicam a todos, né, que tem a ver com o processo. Então, a gente cadastra uma diretriz institucional. Protocolos clínicos e manuais, logo abaixo, né, temos também os protocolos que é mais voltado para assistência, e os manuais que são específicos, né, as áreas que possuem manuais seguem nesse mesmo patamar aqui dos protocolos. Macroprocesso. O macroprocesso, eu vou explicar detalhadamente que ele é a junção de 3 documentos que existiam na instituição. E ele é o documento-chave a vários outros processos, como não conformidades, incidentes e outras coisas vão depender do macroprocesso. A interação da cadeia cliente-fornecedor está desenhada aqui. Então, a primeira coisa é definir o processo, né? O processo é uma sequência de atividade que transforma entradas, podem ser informações, materiais, instruções, matérias-primas, eles vão transformar isso em saídas. Essas atividades vão gerar produtos, serviços e até decisões. Então, o nosso macroprocesso, antes a gente precisa entender como setores, quais se tem interface, né? Como eles funcionam para a definição de bons acordos. Então, os processos intersetoriais bem definidos contribuem para o alcance de objetivos na instituição. Quando eu tenho acordos nessa cadeia cliente-fornecedor, é possível alcançar objetivos de forma mais eficiente, melhorar os processos, otimizar o tempo. Então, é importante entender como essa interface tem uma visão mais sistêmica, né, como foi falado ontem, a gente definir, a equipe, os setores definirem bons acordos para que o fluxo de trabalho seja mais fluido, né? Então, como eu mencionei antes, temos
a leg, interação cliente-fornecedor e o macroprocesso nesse novo molde. Foi a união da interação cliente-fornecedor, o desenho de processos críticos, entradas e saídas dentro do mesmo documento, e a parte de legislações dos setores. Então, a constituição dos acordos. Para constituir um acordo, é importante definir os setores envolvidos como clientes e fornecedores foram abrangidos, né, se todos estão mapeados nesse acordo, nesse processo crítico. O meio de recebimento dessas entradas, se vai ser via sistema, e-mail, pessoalmente, como que eu vou receber a minha entrada e como eu devo entregar minha saída. O formato dessas entradas e saídas vai gerar um formulário, vai ser um impresso, é um eletrônico, é uma caixa identificada, como que eu vou entregar isso, né? Ou como eu devo receber. E as validações necessárias para essas entradas e saídas. Quem vai validar? Quem vai assinar? Quem vai autorizar? Como será permitido esse trâmite, né? Vai passar por alguma chefia, alguma gerência tem que autorizar, assinar um pagamento, algo do gênero, ou a baixa deve ser assinada por algum gerente. Então, isso vai ser definido nesses acordos. Os prazos adequados para recebimentos e entregas necessárias, então, eu preciso definir quando. Toda quarta-feira, é segunda, quarta e sexta, ou então é pelo período da manhã, de 8 às 10, eu devo fechar uma agenda médica, uma agenda cirúrgica para o dia seguinte. Então, isso tudo vai ser definido no acordo, então o prazo é necessário ser considerado. Então, aqui é o exemplo dos processos críticos. A gente vai mapear aqui embaixo o processo crítico, a entrada e a saída, os setores que são meus fornecedores e clientes, como eu devo receber, meus acordos são descritos aqui no acordo de entrada, considerando tudo isso aqui. Validação, formato, recebimento, prazo, setores envolvidos, isso tudo vai ser considerado no processo crítico. O mesmo vale para o acordo de saída, como eu devo entregar isso para os meus clientes, né? Eu tenho que definir como vou receber e tenho que definir como vou entregar. Isso é acordado entre as áreas. Então, como eu falei, a parte de legislações está aqui também. A gente tem a legislação, a descrição, onde eu encontro protocolos aplicáveis ou linhas de cuidados relacionadas aos processos críticos que foram mapeados, as estruturas, indicadores relacionados a esses processos críticos, né? A gente pede o nome do indicador, classificação e o objetivo deles, e também pede para listar os nossos serviços de apoio. Às vezes eu não vou ter um acordo direto, mas eu necessito de prestação de serviço desses clientes, né? Esses fornecedores. Então, eu vou precisar do apoio deles, ou necessariamente, né, para executar alguma função. A gente pede para mapear serviços de apoio relacionados ao meu setor. Quais são os benefícios? Os benefícios de ter um macroprocesso e acordos bem definidos é redução de falhas, aumento da produtividade e otimização do tempo. Então, continuando, também possuímos matriz de risco, que vai considerar os processos críticos, serão mapeados dentro da matriz de risco, e semestralmente são monitorados pelas áreas. E esses processos críticos, eles vão variar o nível de criticidade deles a partir do cálculo de probabilidade e gravidade. Então, com o tempo, o risco pode mudar, o comportamento dele pode aumentar ou diminuir, então ele é monitorado semestralmente na instituição. Temos também descrições de cargo, são os documentos que vão mapear a subordinação dos cargos, as competências, as principais atividades,
também vai falar um pouquinho sobre o nível de instrução, né, para execução das tarefas, e ele tem envolvimento do RH, do jurídico e do SESMIT a autorizar, né, a criação de um cargo ou atualização de um cargo na instituição. Possuímos também procedimentos sistêmicos, que são atividades executadas por mais de uma área ou mais de um setor, e instruções de trabalho, que são essas atividades executadas apenas em um setor. Por exemplo, contas a pagar, negociação de contratos, né? Alguma coisa que seja específica de um setor, vai ser considerado uma instrução de trabalho. Isso também é inserido dentro do sistema, passa por processo de verificação, validação. Existe uma padronização também de como esse documento deve ser preenchido, fica disponível no sistema, né, na parte de formulários. Existe um formulário para cada tipo de documento, em cada campo existe a orientação de como preencher os mesmos, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho das ocorrências. Então, as ocorrências são, como eu disse, conformidades, notificações de incidente de saúde, oportunidade de melhoria, reações alérgicas a medicamentos. Então, tem vários tipos de ocorrência que são registrados no sistema. Então, eles são registrados para demonstrar, né, o descumprimento dos padrões e para fim de prevenir falhas ou correção ou para melhoria de processos. Então, cada tipo de ocorrência tem o seu fim, mas geralmente é para esses fins. A tratativa se dá a partir da investigação das causas prováveis da situação problema, né, da situação problemática. Então, a investigação dessas causas, ela é direcionada a partir da análise de determinados padrões, categorias, ou é previamente estabelecido. Então, temos um problema, foi identificado um problema, eu vou enviar não conformidade à área, a área vai validar, vai fazer o aceite da não conformidade, do incidente, enfim, ou da oportunidade de melhoria. Nós recomendamos que seja usado para investigação o brainstorm, conversar com a equipe, ou então com a área envolvida e identificar o que está causando o problema. E também orientamos a utilização da ferramenta 6Ms. É uma derivada do SCAWA, né? Uma adaptação do SCAWA. Então, ela vai avaliar a matéria-prima, se esse problema foi causado por ausência de algum insumo, ou a qualidade desse insumo, mão de obra, né, que tem a ver com motivação, ou relacionadas ao colaborador, ou a ausência dele, por exemplo, um técnico em uma área muito específica falta, ele vai impactar na assistência a alguém. Então, isso pode ser, e não foi remanejado, isso pode ser o causador de algum problema ou não. Máquina tem a ver com equipamentos, computadores, tomógrafos, de realização de radioterapia, se tiver que dar alguma manutenção, algo do gênero, vai estar relacionado à máquina. Meio ambiente, que são fatores relacionados ao clima, a parte, por exemplo, enchente, tempestade, temporal, caiu energia, alguma coisa relacionada a esse tipo, gerou algum problema na instituição, que talvez a causa foi relacionada ao meio ambiente. Medida em relação a ferições, mensurações mesmo, né? Talvez uma balança estava descalibrada, ou um esfígmo estava descalibrado, então tem a ver com medições mesmo. Método pode ser relacionado a rotinas, metodologias, ou a falta delas também. Então, às vezes não existe um método de executar uma tarefa e causou algum problema dentro da instituição.
o gestor e a equipe vai conversar, né, a gente orienta que seja feito assim, às vezes só o gestor vai analisar, ou ele vai chamar a equipe para a investigação da causa desses problemas. Então, a aplicação do ciclo PDCA. O que é o PDCA? A gente fala que é planejar, desenvolver, checar e agir. O Dr. Rodrigo também mencionou no nosso encontro de ontem, então não vou tentar muito ao PDCA, não, ele já explicou um pouquinho, né? Como que é evidenciado o PDCA nas atas no instituição? Através de atas de reunião, planos de ação, tratamento de ocorrências e análise crítica de indicadores. Então, às vezes, ao receber uma não conformidade, eu estou identificando uma falha no meu processo, vou tratar aquilo, vou mudar minha rotina, vou mudar algum fluxo, e vou melhorar a execução das tarefas no meu setor. Ou então, é necessário uma obra, uma adequação que foi identificada em alguma visita da vigilância ou algo do gênero, vou criar um plano de ação. É um acordo ou algum processo que deve ter alguma tomada mais rápida, alguma ação mais, um acompanhamento mais dinâmico, eu registro isso numa ata de reunião, faço umas 2, 3 reuniões e resolvo algum problema que seja mais simples. Análise crítica de indicadores, que aqui já é cíclico. Sempre vai ter a análise crítica desses indicadores. Na análise crítica, a gente pede para, no caso de não atendimento, a tendência do indicador não está muito favorável, realizar o cadastro de uma ação, né? É um pouco parecido com um plano de ação, mas ele é acompanhado periodicamente. Então, se eu fiz uma ação no mês anterior, por exemplo, e esse mês eu continuo não atingindo o meu resultado, minha meta, o que eu tenho que fazer? Eu vou tomar uma outra ação considerando o que eu já fiz e vou executar a melhoria, né? A gente não consegue melhorar fazendo as mesmas coisas. Ou não, eu vejo que o que eu fiz mês passado melhorou um pouco o resultado, então eu vou continuar executando aquilo para ver se eu consigo melhorar o desempenho de um processo, monitorado no indicador. Então, por fim, temos a adesão ao modelo de gestão, é um indicador que a gente mede por gerência todos os setores que estão subordinados às gerências, então todos os gerentes possuem um indicador de adesão ao modelo de gestão, aí são gerências a nível de gerência e coordenação, né? Então, o que a gente pede? Que todos os setores mantenham atualizados os documentos, indicadores analisados e alimentados no prazo, ocorrências analisadas no prazo também, dentro do período preconizado, que a gente pede, em alguns casos, no caso de evento adverso é mais curto, mas no caso de não conformidade, a gente pede 5 dias úteis. Então, eles têm esse tempo para analisar as ocorrências do setor. Planos de ação, ou seja, se eu planejei, e pensei nas etapas, nos prazos, né, que é usando o 5W2H, como eu mencionei, eu tenho que cumprir esse prazo. A gente vai monitorar esse prazo dos planos de ação também, e isso tudo para evidenciar a melhoria contínua dos processos. Então, a presença nas reuniões, mensalmente realizamos reuniões de gestão, a presença nessa reunião também é considerada, então é mais um aspecto pedido nesse indicador. Ausências ou atrasos vão contribuir negativamente para o resultado do indicador de adesão, então a gente pede para os gestores se atentarem, né, às reuniões, manter os documentos atualizados, analisar os indicadores dentro do prazo institucional, as ocorrências também, plano de ação, isso é medido mensalmente, encaminhado aos gerentes. Então, gestão à vista. O desdobramento da comunicação deve ocorrer através do quadro de gestão. Então, a gente deixa alguns documentos, eu vou mostrar para vocês em seguida, visíveis para todos os colaboradores poderem ter acesso, né? Então, esse é o nosso quadro de gestão.
temos a identidade organizacional, né, missão, visão e valores, política de gestão ambiental, a política de gestão ambiental também é presente no quadro de gestão à vista, o nosso planejamento estratégico, conforme eu mostrei para vocês, o organograma, e no caso da diretoria, de algumas diretorias, a gente tem o organograma detalhado, porque não cabe todas as áreas dentro desse organograma aqui. Foi criado um organograma por diretoria, as áreas que são subordinadas às outras áreas. Então, ficam presentes nesse organograma da diretoria aqui. Possuímos também um espaço no quadro de gestão à vista para os gestores a fixarem os indicadores de desempenho, né? A equipe está atenta, se está melhorando o processo, se tem necessidade de esforços para melhorá-lo, ou se estão atingindo e é motivo para comemorar, né? Então coloca aqui também, não é essa coisa ruim não, né? A gente tem que ter incentivo, estímulo e reconhecimento. Então, a gente pede para sempre que possível manter indicadores dentro do quadro de gestão à vista, atualizados também. Um mapa de risco, o fluxo de acidente de trabalho, né, o fluxograma do SESMIT, instruções em caso de incêndio e organograma da brigada de emergência, também vai estar presente no quadro de gestão à vista, né, da parte da qualidade é essa aqui, basicamente. Eu vou falar agora do nosso processo de certificação, né, que é a minha vivência mesmo, como que eu participei disso, qual foi o cenário mesmo, né? Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês o caso, né, da implementação. No início do ano passado foi definido que, não, na verdade, no final de 2019, foi definido que esse ano, né, de 2020, teria realizado o processo de certificação, né, auditoria externa, e houve também a alteração da equipe de qualidade. Então, tinha uma analista de qualidade, foi reestruturado o setor, então passou a ter uma supervisora, 2 analistas, e eu fui contratado como assistente também. Então, retomado, né, como eu disse, esse processo no início do ano passado, houveram reuniões semanais com as áreas, cumprimento a gente identificar e auxiliá-los, né, no cumprimento dos requisitos da auditoria. Houveram reuniões quinzenais com os diretores, né, principalmente com o doutor Rodrigo, e a gente sempre está próximo da assistência, porque é a parte mais avaliada, né, na auditoria, era a prestação de assistência ao paciente, então os setores assistenciais eram muito cobrados nesses requisitos. Reuniões mensais com todos os gestores do Instituto. Então, como eu mencionei antes, né, a gente implantou essa reunião de gestão, mensalmente. E foi muito bacana, porque os gestores, eles tinham uma proximidade, a gente podia conversar e apresentar, né, negociar prazos e criar acordos, porque esse processo foi um processo de reestruturação também, como eu mencionei, foi montada uma nova equipe no início do ano passado. Nesse mesmo ano haveria auditoria. Foi necessário atualização e adequação de padrões. Então, a gente, a equipe, né, da qualidade, junto com todos os gestores do Instituto, né, nós trabalhamos juntos para atualizar e adequar os padrões da instituição. Treinamento e capacitação dos colaboradores, a gente deu muito treinamento para os gestores, principalmente na aplicação de ferramentas, como utilizá-las, o que fazer para encontrar causas raízes, como notificar, como criar acordos. Então, tudo aquilo que eu falei com vocês estava sendo estruturado nesse meio tempo. Então, foi muito importante a participação dos gestores nessas reuniões e a conversa próxima, né? A estar próximo deles ajudou bastante nessa adesão. E também a questão do treinamento, como eu mencionei.
Reuniões em áreas para melhoria de processo, então, a gente, sempre que possível, reunia, né, com a área para tentar identificar processos que foram fragilizados. Muita coisa estava conforme, então não gastamos energia com o que estava conforme e focamos nos processos que deveriam ser melhorados. Adequação dos requisitos e fazendo as adequações, né, os requisitos do checklist da auditoria. Como que foi essa auditoria? Foi feita uma análise documental, inspeção direta, observação direta e o tracer, que é o auditor a selecionar um paciente e acompanhar ele, a prestação de assistência para esse paciente até a internação, até o devido momento, ou a alta dele. Eles vão ver se o que está evidenciado no prontuário ou o que foi feito está registrado adequadamente, se o paciente recebeu assistência da forma que ele deveria receber, os horários e as medicações, ou seja, eles acompanham todo o percurso que o paciente teve dentro da instituição. Então, ele fez algum exame, eles vão no laboratório e vão conferir. Então, é muito específico, né? Eles vão, naquele paciente, vão avaliar tudo que ele passou dentro do hospital. Então, essa auditoria possuía 5 dimensões para avaliação, né? As dimensões eram de segurança, acesso, desempenho, experiência do cliente, e também avaliavam se a instituição já possuía uma outra uma certificação externa, né, de qualidade. E a gente não possuía, mas todos os outros quesitos, eles foram medidos. Aqui ou você possui ou não possui, então ou você tem ou não tem. Não tinha muitos quesitos nesse sentido que não. No total, foram distribuídos 85 pontos e 7 pontos extras. O que é isso? Dentro desses critérios, dessas dimensões, havia distribuição de 85 pontos, contando com um ponto para certificação, que, como nós não possuímos, a gente já sabia que ia ser zerado. E dentro dessas dimensões, segurança, acesso, desempenho e experiência do cliente, foram distribuídos 7 pontos extras. Ou seja, ao todo, alguns tinham 2, outro 1. Ao todo, além dos pontos que eles distribuíram pontos extras, porque se eu ficasse quase, eu atingisse parcialmente, ou não atingisse uma dimensão, se eu tivesse o ponto extra daquela dimensão, eu poderia alcançar a certificação nela. Então, a certificação é por dimensão. Uma pontuação de cada requisito. Como que funciona como funcionou o sistema de pontuação dessa auditoria? Então, o tempo de implantação é medido em menor que 6 meses, 6 a 12 meses, ou mais de 12 meses, ou seja, se o processo está sendo executado há mais de um ano. E o grau de implantação, se é menos de 70% implantado, de 70% a 80%, ou mais de 80%. Então, se for menor que 6 meses ou menor de 70, já zera, não tem ponto, é inconsistente. Então, a gente pode ver aqui que a primeira linha, a primeira coluna já é zerada. Se você tivesse menos de 6 meses ou menos de 70% de implantação, um ponto, você não conseguia cumprir aquele requisito. A partir de 70% a 80%, a gente conseguiria encher o requisito com o requisito parcialmente, né, com um ponto. Ou se eu tivesse mais de 80% e mais que 12 meses de implantação do processo, eu consigo total, que é 2 pontos. Então, poderia ser inconsistente, parcial e total, com algumas variações no parcial aqui, ou por grau de implantação, ou por periodicidade, né, de implantação. Entre 6 meses a um ano, eu conseguiria atingir parcialmente o requisito. O nosso resultado foi: conseguimos a certificação na dimensão de segurança, dimensão de acesso, na dimensão de desempenho e de experiência do cliente. Então, foi possível
a alcançar, né, a certificação, conseguimos as 4 estrelas. E como eu mencionei com vocês, vocês antes, certificação externa de qualidade, como não possuímos ainda, na verdade, possuíamos e perdemos, né, certificação externa, no período da visita não tínhamos mais essa certificação, então foi zerado. Mas qual que é a chave para o sucesso, no sentido de conseguir a certificação e qual o foco, o objetivo principal a conseguir ser bem-sucedido nesse processo? Então, a chave para o sucesso foi comunicação. Então, manter a comunicação, estar atento a ouvir o que a pessoa precisa, voltando um pouquinho à questão da visão sistêmica, é importante entender o que você faz, como impacta nas outras áreas, né? E como aquilo pode trazer benefícios para você. Às vezes vai ser uma quebra de rotina. A resistência, às vezes, é a mudança da rotina. Eu faço aquilo sempre, há 20 anos eu faço isso, sempre foi feito assim. Mas será que é a melhor forma de executar aquilo? Será que eu estou fazendo alguma coisa que não é necessariamente importante para o processo, ou que não vai fazer tanta diferença atualmente? Ou eu não estou fazendo algo que seja simples, mas que vai trazer um impacto, não para mim, mas para a área que é meu cliente, né, que vai receber, vai dar continuidade no atendimento, aquilo vai impactar. É importante sentar, comunicar. Então, na hora que recebemos o manual, né, os requisitos, é necessário estar próximo, entender, conversar com os dois lados, entender qual a visão dos dois lados e achar entrar em consenso. Eu acho que a melhor forma de se trabalhar é com o consenso. Não cobrar, não exigir, mas também não deixar de fazer. É o consenso mesmo. Tipo, vai ser benéfico para mim, ou vou fazer alguma coisa que vai beneficiar muito outra pessoa, em contrapartida, eu posso ter um benefício mútuo. E lembrar, igual o doutor Rodrigo falou, a questão do benefício é para o paciente, é para uma melhor assistência ao paciente. A pessoa, o ser humano, ele precisa de receber uma atenção, porque nós um dia poderemos nos tornar aquele paciente, né? Algum familiar nosso pode estar na luta contra o câncer ou qualquer outra enfermidade, ou uma cirurgia que for, ser mal atendido. Então, se nós não queremos isso para nós, para os nossos familiares, então devemos executar da melhor forma o nosso trabalho, entender que o nosso trabalho impacta diretamente na assistência. Se não fôssemos necessários, então não seria necessário o cargo, a função, o setor não existiria. Todo mundo faz parte e contribui de alguma forma à assistência do paciente, para o objetivo. Então, a gente tem que ter essa visão. O financeiro é importante demais. Se o financeiro não funcionar direito, tudo atrasa, a gente não consegue receber nada, não consegue negociar, não consegue fazer nada. Então, a crise financeira impactou muito. Não necessariamente estão na ponta atendendo o paciente, mas impactou. Então, entender que, mesmo que seja uma área de apoio, ou que seja diretamente o técnico de enfermagem ou o enfermeiro, todos contribuem para a assistência. Então, é importante ter essa boa comunicação e essa visão de que todo mundo contribui. Então, como é possível, falando um pouquinho mais em contribuição, né? Como é possível contribuir para o atingimento desses objetivos? Então, prestar um atendimento aos clientes internos e externos com excelência e de forma humanizada. Atuar com dedicação e empenho nas atividades. Estabelecer, alimentar, analisar indicadores de produtividade e efetividade de cada setor. Então, também é preciso compartilhar os resultados alcançados com a equipe, como eu falei, da questão do quadro de gestão à vista, tanto para saber o que está sendo falho, as pessoas entenderem o que elas precisam, em que elas precisam focar, qual o objetivo a curto prazo mesmo. Mês que vem tem outra análise de indicador, gente, então eu quero receber
eu quero ter um resultado, um desempenho melhor, eu quero melhoria nesse processo. Então, a equipe vai estar inteirada, eles vão trabalhar voltados para esse foco. Então, reconhecer mesmo, nossa, gente, superamos a média histórica, atingimos o melhor resultado em tantos meses. Então, é importante que isso chegue no colaborador, né? Esses resultados sejam informados a eles. Porque são eles que vão fazer, vão contribuir muito para que os resultados melhorem. Então, é necessário que a equipe tenha esse reconhecimento. Periodicamente, né, compartilhar esses resultados periodicamente, através dos quadros de gestão à vista ou reuniões setoriais, além das sugestões. Definir ações preventivas, corretivas e de melhorias coerentes com os objetivos do nosso planejamento estratégico. Então, não adianta eu tentar, sei lá, criar um novo, sei lá, alguém não quiser, criar um novo prédio, sendo que o objetivo agora é reforma de alguma unidade. Então, é meio que isso, é tentar estar coerente. Eu vou sugerir alguma coisa que esteja relacionada aos objetivos do planejamento estratégico. Vai agregar favoravelmente aquilo, é necessário, é importante que isso seja apresentado, né? Seja criado planos e estratégias para contribuir com o que a instituição, no momento, né, deseja atingir, que é o que eu mostrei para vocês, né, o planejamento estratégico do ano passado e desse ano. Aderir de forma geral ao modelo de gestão estabelecido. Então, essa é a contribuição. Bom, gente, eu finalizo a apresentação agora. Gostaria de falar para todos vocês, né, que foi muito bom participar, ser convidado. Fiquei muito feliz quando a professora Sônia me convidou a participar desse seminário. Eu gostaria de dizer para vocês que não desistam, né? Quem está iniciando o curso agora, não desista. Por ser um curso, como o pessoal mencionou, tem muito multidisciplinar, vão ter coisas que você vai ter extremamente, uma facilidade extrema em executar, e outras que vão ser muito difíceis, justamente por ter essa multidisciplinaridade, né? A gente vê tudo, a gente vê administração, economia, demografia, epidemiologia, contabilidade, administração financeira, custos, a gente vê atenção primária durante o curso. Então, são muitas áreas, é como se a gente estivesse fazendo vários cursos ao mesmo tempo. Então, é importante que você não desista, se esforce, e se precisar de ajuda ou de algum auxílio, deixo aqui meu contato, se tiver dúvida ou alguma coisa relacionada à apresentação também, podem mandar aí no chat, o pessoal vai compilar e vai falar para a gente. Então, eu deixo agora o meu e-mail e o meu WhatsApp, né, que é esse número aqui, 996-39384. Quem quiser me perguntar alguma coisa, pedir alguma orientação, algum conselho relacionado ao curso, ao seminário, estou em disposição, tá? E gostaria de agradecer a todos pela participação mais uma vez. Boa noite, gente. Muito obrigada pela exposição, Felipe. Professora Laura, você gostaria de comentar ou podemos iniciar pela dúvida? Perdão, estava falando sem microfone e sem tela. Ah, primeiro, assim, não sei se é uma pergunta ou um comentário, mas muito obrigada, Felipe, pela apresentação. Como eu estou atenta à sessão, notei que você tomou quase uma hora para entregar a mensagem e foi uma... Não, não estou lhe criticando, só estou observando porque foi uma apresentação tempo todo motivadora, cheia de coisas instigantes, né? E parabéns pela apresentação. Eu só queria comentar que, enquanto me informava de tudo o que acontece na implantação de um modelo
de gestão, pelo lado do usuário, é muito gratificante saber que existe essa preocupação, esse controle de qualidade, de atenção, para que tudo seja um sucesso, né? E da parte do profissional, do gestor e dos jovens que estão aqui nos assistindo, também é importante saber qual é o grau de complexidade que requer esse modelo. Eu tinha algumas dúvidas que me surgiram, que eu não sei se você vai responder, talvez o Rodrigo também responda, ou só deixo para depois, para os outros jovens também perguntarem, né? E talvez coincidem com minhas dúvidas, ou enfim. Ah, bem, ter um modelo como esse que você descreve, ele tem um custo embutido, né? E eu consigo enxergar que é um custo altíssimo. Não sei se vocês têm uma dimensão de quanto do orçamento na gestão de uma instituição como que vocês estão apresentando representa essa implantação desse modelo. É muito complexo, né? E outra coisa também, é um modelo muito bem amarrado, mas para que ele funcione, né, você colocou bem quem está envolvido, como responder aos desafios, mas na sua opinião, Felipe, quem é o ator-chave ali, para que toda a corrente funcione, né? E outra dúvida também que me ficou enquanto assistia à apresentação, em que medida, e isso é para pensar, e nós conhecemos a realidade brasileira, né? Em que medida esse modelo de gestão e certificação, ele funciona em instituições como o SUS, por exemplo, né? Só para, como uma inquietude que me assalta. E a outra também na coisa atual, né? Esse modelo está bem pensado, tem que ser implantado para que funcione, e na medida que se cumprem todos os esforços, tem um sucesso. E quais foram os apertos, agora, nesses últimos ano e meio de caos da saúde? Como enfrentaram? Quais foram os piores momentos, né? Porque há efeitos indiretos da pandemia, né? E vocês trabalham com um tipo de doenças que não é exatamente a infecção do vírus, mas claro que todo o sistema sentiu, né? E aí eu queria que ou você ou o Rodrigo depois comentem se, se, se é possível. Era isso. Sim. Bom, eu posso responder agora ou passo a palavra para você, doutor Rodrigo? Aí é a Fernanda que sabe. Pode ficar à vontade, os dois. Felipe, pode ficar à vontade, você pode responder e eu posso complementar. Então, a primeira coisa que você perguntou foi a questão do custo, né? Então, a gente sabe que o custo vai além do valor do sistema e do custo operacional de manter a equipe, né? Também envolve as horas de trabalho, igual eu falei, reunião mensalmente com todos os gestores. Isso causa um impacto, né? Eu vou tirar o gestor uma hora da rotina de trabalho dele, né? Ou seja, o coordenador, o supervisor, o gerente, ele vai perder uma hora dessa reunião, né? Em média, 40 minutos a uma hora. Ele vai investir uma hora, né? Não perde a hora. Além do custo do sistema e o custo com os profissionais da qualidade, tem também o custo da equipe estar inteirada. Mas também tem um grande benefício, que são os resultados obtidos através dessa interação, estar junto, igual eu falei, da questão da comunicação, né, e do apoio. Então, tem um custo e tem um benefício nesse sentido. Agora, quem são as pessoas chaves? Eu Felipe, acho só um que... segundinho.
Eu posso complementar a sua Pode resposta? à vontade, a parte de curso, sim. Dá licença. Boa noite para todos. Professora Laura, especialmente, boa noite. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de participar. Eu entendo isso como investimento. Então, se a gente pensar na dinâmica de um hospital, a gente poderia se perguntar também qual é o custo do medicamento X ou Y, qual é o custo do profissional X ou Y, ou qual é o custo da infraestrutura X ou Y. E a gente tem que partir de algumas premissas. E a qualidade e a segurança, elas têm que ser premissas para a instituição. Se elas não forem premissas, se elas não tiverem dentro da missão institucional do propósito, o resto perde o sentido. Então, quando você coloca isso bem estabelecido na cultura organizacional como premissa, isso se transforma em investimento. Então, os custos que a gente tem com esse processo, eu divido esses custos em dois, nesses investimentos, vamos chamar de investimentos, em dois eixos. Tem o eixo do custo direto com o processo de acreditação, como o Felipe mostrou para o selo Unimed. Foi um processo longo, né, de tempo e energia despendidos por vários gestores, e isso realmente é um custo mesmo. E tem os custos também que você tem com o recurso humano. Eventualmente você vai ter que fazer contratação, eventualmente você vai ter que readequar processo, e por aí vai, que são os custos organizacionais. Então, esse primeiro eixo é de custos organizacionais. Mas que esses todos, eles vão se reverter em melhoria de processo no futuro. E se tudo correr bem, que o processo foi bem implementado, isso vai ser um processo perene. Então, não é só aquele período ali do selo, né? Isso vai gerar frutos para a instituição. E tem o segundo eixo, que são os custos diretos com a acreditação. Vou até mostrar isso um pouquinho na minha apresentação. Então, para instituições acreditadoras, geralmente você tem que pagar para essa instituição para fazer o processo no seu hospital. Não é o caso do selo Unimed. Então, o selo Unimed ele é gratuito, é uma acreditação gratuita, mas para a ONA, para AXA, Kementum, JCI, tem custos. Esses custos são variáveis, eles são altos, tá? Da ordem aí de dezenas até chegando a centenas de milhares. Então, não são custos desprezíveis. E esses custos você gasta uma vez só. Você tem um processo ali de acreditação e gasta. Repito que no selo Unimed, não. Isso isso tem a ver, na verdade, com a pactuação que você tem com a operadora. Então, resumindo, sim, existem esses custos, mas eu realmente eu considero isso como investimento. Primeiro, porque isso está dentro de um contexto de premissa de qualidade e segurança, porque os resultados que você vai alcançar com isso são altamente sustentáveis. Então, as melhorias que você gera com esse processo, elas acabam virando melhor experiência do paciente, melhor experiência do colaborador, menores custos operacionais, então mais eficiência operacional e até aumento de receita. Então, é uma estratégia que a instituição tem para investir. Eu enxergo dessa forma. Pode continuar na segunda pergunta aí, Felipe. A gente vai fazendo essa dobradinha aí. Não, tranquilo. Então, você perguntou qual foi a pessoa, quem foi crucial, né, nesse processo. Eu acho que todo mundo, igual eu falei, todos os gestores, coordenadores, supervisores, o próprio presidente, eu acho que quando a alta gestão está com o mesmo objetivo, tem aquele objetivo, tende a todos seguirem aquela diretriz. Por exemplo, o objetivo era está o selo. Não conseguimos a adesão, porque a nível do presidente, a assistência, a todos os outros colaboradores, o foco era esse. Então, a parte de estar alinhado a um objetivo em comum, eu acho que é o que é importante de fato. Então, se só um diretor quiser obter, ou se só uma coordenação estiver trabalhando em prol de algo, não vai haver a possibilidade de socorrer. Tem que ser
em todos os níveis hierárquicos, e eu acho que foi o que ocorreu, né? Graças a Deus tivemos o sucesso nessa auditoria, o esforço de todo mundo. Então, eu posso dizer que todos contribuem, igual eu mencionei anteriormente, né? Todos fizeram parte. No SUS, eu acredito que seja possível, tem alguns hospitais que são 100% SUS e são acreditados, né? É o que o doutor Rodrigo falou, tem um benefício também, tem um retorno financeiro em obter uma acreditação. Então, eu acho que depende da estratégia daquela instituição. Eu acho que... Aí a pandemia, Mas aí, só comentando essas duas respostas aí, eu concordo com as duas respostas do Felipe, e eu realmente coloco ênfase aí na segunda pergunta em relação ao papel da liderança, das lideranças, né? Porque é por meio da liderança que a coisa flui na organização e que as pessoas conseguem se motivar. Então, se as lideranças estiverem engajadas, tiverem engajamento com o processo, a tendência é que isso vá contaminando todas as camadas da organização. E em relação ao SUS, até fevereiro desse ano eu estava no HC, né, no Hospital das Clínicas da UFMG, como médico mesmo. E o Hospital das Clínicas, ele participou já em alguns anos da acreditação da JCI. Infelizmente, o hospital não foi acreditado. O JCI vai mostrar uma acreditação bastante rígida na análise de processos, mas é completamente possível que os hospitais SUS sejam acreditados. Isso também traz benefício para eles. Depende muito, como eu falei, das premissas da cultura organizacional. Então, às vezes, a gente não tem hospitais SUS acreditados, não tanto por uma questão financeira ou por uma incapacidade de investimento, mas por culturas organizacionais que, no Brasil, estão mais bem instaladas no setor privado do que no setor público. Isso é uma coisa contextual, histórica, cultural, que é totalmente passível de mudança e que está mudando. Isso vem mudando com os anos, e hoje nós já temos, como o Felipe falou, diversos hospitais SUS acreditados. E a última parte foi os gargalos relacionados à pandemia, né, professor? Eu acho que impactou muito, porque um período que o pessoal teve que sair de home office, algumas rotinas de reunião foram atrasadas, né, ou suspensas por um longo período, mas eu acho que impactou não só a área da saúde, impactou todo mundo, né? Todos nós fomos impactados, então tivemos que lidar com isso, como tornar essa situação, e mesmo assim passamos pelo processo de certificação, né? A visita, recebemos os auditores com todos os protocolos de segurança. Então, foi bom também que ajudou a adequar, e essa dinâmica de mudança, eu acho que foi favorável, não só no sentido da acreditação, mas em outros processos também. Então, eu acredito que impactou, mas também houve melhorias, né? Graças à pandemia. É isso mesmo, assim, eu acho que a dinâmica mudou completamente, e isso tem a ver, em última instância, com energia, tempo e foco. Né? A energia, o tempo e o foco das pessoas estão voltadas ainda para uma situação extremamente urgente que exige decisões rápidas. Então, isso altera muito a dinâmica de trabalho, porque aqueles rituais tradicionais de gestão e aquelas reuniões para assuntos ordinários acaba ficando em segundo plano, porque você tem que tomar decisão rápida ali para o que a situação exige. Mas eu relembro o que eu falei ontem, daquela questão do ideograma chinês, né, de crise, e crise é perigo mais oportunidade. Então, se a gente olhar só para o perigo, a gente morre de medo, a gente fica paralisado. Mas a gente tem que lembrar que junto com a crise, além do perigo, vem a oportunidade. Então, acho que é isso que a gente soube fazer, né, Felipe? A gente olhou para aquele momento como uma possibilidade de reinvenção, de reestruturação, de achar novos caminhos, e mesmo em meio à pandemia, com essas energias, como eu falei, todas voltadas para o urgente,
a gente soube falar, nossa, será que agora também não é o momento ideal da gente reformular alguns processos e da gente realmente reconstruir algumas coisas? E a gente conseguiu fazer isso. Então, a gente conseguiu balancear a nossa energia, o nosso tempo, com esses dois focos. O urgente continuou acontecendo, as decisões rápidas continuaram acontecendo, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu olhar para a oportunidade de crescer e, felizmente, conseguimos aí ter êxito. Felipe, a gente tem uma dúvida no chat da Sandy, que ela queria saber um pouco mais sobre o processo crítico. Você pode resumir para a gente? Processo crítico? Isso. Bom, eu falei um pouco sobre a definição de processos, né, que são entradas transformadas em saídas, e isso tudo vai ser, o gestor ele vai ter que definir o que é um processo crítico na área dele e o que é simplesmente um processo de rotina. Então, o processo crítico é aquilo que eu necessito de interação com outras áreas, ou que ele seja muito importante para a execução de alguma rotina, que vai impactar diretamente na execução da tarefa de um setor. Por exemplo, o mapa cirúrgico num bloco. O mapa é um processo crítico, eu considero o mapa um processo crítico. Agora, a impressão de um formulário ou algo do tipo, se a impressora não estiver funcionando, eu vou ter que ir em outro lugar e vou imprimir. A impressora é necessário determinar um acordo, caso a minha impressora não funcione, de eu ir no setor ao lado imprimir? Não é um processo crítico, é um processo comum. Vai depender do nível de complexidade e daquilo que vai impactar diretamente na execução da rotina do setor. Então, algumas coisas vão ser críticas e outras vão ser só rotinas. Então, é mais nesse sentido. Não sei se eu fui claro, mas eu espero responder a sua pergunta. Ótimo. Então, acho que a gente já pode passar para o Dr. Rodrigo. Contamos agora com a sua brilhante exposição, Dr. Rodrigo Costa Pereira, que é o diretor-geral do Hospital Luxemburgo. Com a palavra, Dr. Rodrigo. Pessoal, boa noite novamente. Parabéns, Felipe, pela apresentação. Eu já tinha, inclusive, visto ela antes. Apresentação muito esclarecedora. E parabéns pelo trabalho. Assim, o Felipe é muito humilde e grande parte do que a gente alcançou foi por conta do Felipe e da equipe da qualidade. Então, foi um trabalho árduo. Acho que todo mundo trabalhou como nunca trabalhou na vida. Era muito comum encontrar o Felipe e os colegas à noite no hospital, de manhã cedo até à noite, vários dias seguidos, semanas seguidas. Então, esse trabalho foi fruto de muito esforço, de muita competência, então tem que reconhecer também a importância de vocês nesse processo e nos frutos que isso gerou para a instituição. A gente não passou pelo selo e depois esqueceu tudo que aconteceu e voltou ao que estava antes, né? A gente realmente aprendeu com isso e a instituição com certeza ganhou e os pacientes ganharam também. Então, parabéns. E cumprimentar você, Fernanda, professora Laura, e muito obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui. Eu vou falar um pouquinho, é bem rápido a minha apresentação, sobre as instituições acreditadoras e o processo de acreditação. Tá? O foco vai ser esse da apresentação. Vou apresentar aqui minha tela. Todo mundo está vendo? Sim. Estamos, sim. Beleza, então, primeira coisa, acho que o Felipe tocou bem nesse assunto, mas é importante, assim, a gente reforçar, qualidade na saúde é um conceito relativamente novo, ele vem do final da década de 90, de forma, assim, mais robusta. Já existia, desde o pós-guerra, mais ou menos, de formas menos estruturadas, mas foi o Institute of Medicine, que, se eu não me engano, foi em 2001, que cunhou mesmo uma definição da qualidade.
Eu tirei essa definição, essa referência do livro de gestão de qualidade do professor Alan Kern, que é de São Paulo. Então, qualidade é o grau em que os serviços de saúde prestados a indivíduos e populações aumentam a probabilidade de atingir os resultados desejados e é condizente com os conhecimentos profissionais atuais. Então, aqui nesse conceito, a gente vê que depende muito de conhecimento técnico atualizado, mas não só isso. Depende de desfecho, depende de conseguir atingir o que é necessário e atingir não só o que é necessário, como o que é esperado. Então, necessidade e expectativas estão nesse conceito. Então, necessidade é aquilo de cunho mais técnico, aquilo que é julgado necessário para aquele cenário. Expectativa é menos, depende muito do que o paciente espera daquele encontro, daquele tratamento, daquele exame, enfim. Então, qualidade envolve tudo isso, envolve gerar valor e agregar esse valor para o paciente de acordo com as suas necessidades e com as suas expectativas. Tendo esse conceito em mente, vou falar um pouquinho agora da acreditação. O que é acreditação? Então, acreditar é nada mais do que uma instituição legitimada para essa finalidade, atribuir à sua instituição um conceito bom ou ruim em relação às suas práticas para atingir a qualidade. Então, nada mais é do que um terceiro que enxerga o seu cenário de fora e que tem capacidade de falar se o que você está fazendo está ou não atingindo as necessidades e expectativas dos seus pacientes, de acordo, obviamente, com pessoas, infraestrutura, processos. Então, a instituição mais conhecida no Brasil de acreditação é a ONA, Organização Nacional de Acreditação. A ONA é uma instituição que reúne diversas pessoas de diversos estados. Essas pessoas fazem parte, por sua vez, de diversas instituições. Então, na ONA fazem parte pessoas de medicina de grupo, operadoras, associações, sociedades, que compõem isso que a gente chama de organização de acreditação. A ONA, então, é uma dessas instituições que eu expliquei no Brasil, que consegue mensurar e avaliar os processos de uma instituição para dizer se eles estão em conformidade ou não com o que é estabelecido. E como é que funciona essa acreditação? A ONA divide a acreditação em 3 níveis. Então, o nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 é o acreditado, 2 é o acreditado pleno e o 3 é chamado de acreditado com excelência. O foco dos 3 níveis é diferente. Então, o que uma instituição com ONA nível 1 ela deve ter? Gestão da segurança. Então, ela tem que ter recursos, sejam eles físicos, materiais, equipamentos, insumos financeiros, organizacionais e humanos, capazes de promover qualidade. Então, o foco da acreditação nível 1 da ONA é essa, certificar recursos de diversas naturezas. No 2, além dos recursos, a ONA olha o que e como é feito para os pacientes. Então, tem um foco muito grande nos processos. Então, não basta ter os recursos. Você tem que utilizar esses recursos em processos de maneira eficiente. Já no nível 3, além de olhar recurso e além de olhar o processo, olha resultado. Então, o seu recurso e o seu processo estão atingindo os resultados esperados, que é o ideal, né? É o que a gente quer de fato alcançar. É o resultado. Então, é assim que funciona a ONA. E a ONA tem várias instituições parceiras que adotam a sua metodologia. As mais famosas, elas estão listadas aqui abaixo. Então, tem a DNV-GL, a Fundação Vanzolini, IBIS, IACS, IPAS e IQG. São instituições que a ONA considera como acreditadoras. A ONA outorga a essas instituições a capacidade de acreditar uma instituição de saúde, seja ela um hospital, um ambulatório, uma clínica, qualquer tipo de instituição de saúde. Temos também, internacionalmente, outras instituições.
Uma delas é espanhola, chama AXA. A AXA é menos conhecida aqui no Brasil por questões que eu imagino que sejam mais culturais mesmo. A Joint Commission International, a sigla é JCI, é uma instituição norte-americana também de acreditação. Essa é bastante conhecida no Brasil. A gente tem alguns hospitais aqui em BH. Um exemplo, o Hospital Mater Dei, que é acreditado pela JCI. Ela é norte-americana. E tem a instituição canadense, que é Kementum, que também é uma instituição que faz acreditação internacionalmente. Então, nessa tabela, eu falo um pouquinho das três. Joint Commission, Kementum e a AXA, que significa Agência, né, de Qualidade Sanitária de Andalucia. Ela é da região da Andalucia, lá da Espanha. E aqui mostra mais ou menos qual que é o foco de cada uma. Cada uma tem um olhar. Então, existem vários olhares possíveis para a qualidade. E vários olhares possíveis de como mensurar e de como avaliar isso. Então, a Joint Commission tem uma preocupação com a estrutura, com os processos assistenciais, e elas se preocupam muito com os processos ligados à segurança e gestão de risco. Então, avalia muito cumprimento de normas, documentos, protocolos, fluxos. A Kementum, a organização canadense, ela tem um olhar que é de um escopo um pouquinho diferente, que é padrão de qualidade, gestão organizacional, além do gerenciamento de risco e segurança. Então, o que difere um pouquinho da JCI é que ela olha muito mais para a gestão organizacional. Então, para a governança corporativa, para a governança clínica, é uma marca da Kementum. E a AXA? A AXA tem um olhar até mais complexo, assim, mais amplo, que aborda a qualidade com foco integral e progressivo. Então, a AXA ela não tem um olhar transversal ali daquele momento. Então, ela entende a certificação como um processo dinâmico e evolutivo. Então, a AXA ela se destaca pelo envolvimento dos profissionais. Então, quando a AXA vai fazer sua acreditação, a sua metodologia é muito voltada para quanto que os profissionais estão envolvidos com esse processo. Todas fazem isso de alguma forma, mas são marcas, né, é uma questão de balanço de o que é mais ou menos focado em cada uma delas. Agora, uma coisa importante que eu destaquei nesse slide é que o que é mais importante, e eu falei também na discussão aqui agora com o Felipe, é a cultura de segurança, a cultura de qualidade. Então, o mais importante não é o certificado que você ganha. É você entender que isso é um caminho que permite a qualidade da assistência. Então, se a gente for focar só no certificado, só no título, a coisa fica vazia. A gente tem que entender que a certificação não é um fim em si mesmo. A certificação é uma forma daquela instituição melhorar os seus processos e conseguir alcançar mais segurança e mais qualidade. Bom, é isso. Meus contatos estão aí, mais uma vez, coloquei também ontem, e estou à disposição aqui para dúvidas que vocês tenham. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Com a palavra, a professora Laura. Obrigada, Fernanda. Dessa vez eu não tenho muito o que comentar, porque a apresentação do Rodrigo é autossuficiente, né? Agora, eu acho que para as instituições, depende muito da orientação que tem para escolher aonde acudir para ter essa acreditação, porque como elas são de diversos focos, né? Uma instituição quer privilegiar um aspecto, então vai dirigido a um tipo de certificação. E imagino que isso está de acordo à estratégia da instituição, qual é o público que quer atender. Não sei se é assim nesse mundo de gestão da saúde que se trabalha. Sim, professor Laura, perfeito. Então, a fala da senhora foi perfeita, porque isso
transmite uma ideia, que eu também queria deixar claro, é que não existe um modelo melhor e o outro modelo pior. Assim, não é por aí. Existem olhares diferentes e enfoques maiores para determinada questão. Então, é isso que a senhora falou mesmo. Além disso, existem algumas outras questões. Existe uma questão que é de disponibilidade. Então, de repente, em determinada região, em determinado hospital, você tem mais disponibilidade de alguma dessas instituições. Existe a questão de mercado, que também passa por disponibilidade, e que tem a ver também com custos. Então, de repente, para uma situação específica, o custo de investimento, como a gente mencionou agora há pouco, fica um pouco mais em conta com uma delas do que com outra. Então, isso acaba entrando na balança também da escolha. Há algum tempo, existia uma ideia que foi se propagando, que a ONA, talvez por ser brasileira, era menos importante do que as outras. Então, era muito comum a gente ouvir assim, né? A instituição tal tem JCI, enquanto a outra tem ONA, como se a outra fosse pior. Então, hoje, já existe uma equiparação formal. Uma instituição que tem acreditação plena pela ONA, que é a ONA nível 3, como eu mostrei, ela tá em pé de igualdade a instituições que têm outras acreditações. Então, não existe essa questão de pior e melhor. Mas, de fato, a disponibilidade e os custos são variáveis para cada cenário, bem como o enfoque, como a senhora colocou. Então, uma instituição que tem mais necessidades e uma visão maior para uma acreditação baseada num olhar mais rigoroso para os processos em si, Isso. Talvez ela tenha a JCI como uma instituição mais atraente naquele momento. De repente, se ela tiver um olhar mais para a experiência do paciente, talvez a Chemento seja melhor. Se ela tiver um enfoque mais para as questões dos colaboradores, a AXA seja mais interessante. Mas todas elas avaliam todos os requisitos. Não quer dizer que uma deixe de avaliar, não. O que eu destaquei foi mais um enfoque mesmo. Deu para entender? Para mim deu, sim, estava claro quando você já apresentava, né? Só para os meninos também, uma questão de mercado, por que eu não pego todas as certificações? Porque algumas não interessam, né? Uhum. E eu mostrei ali, a ONA, como ela é nacional, ela tem, eu até citei no slide, algumas instituições acreditadoras parceiras. Então, a DNV, que é uma instituição de São Paulo, tem o Instituto IACS, que é de Porto Alegre, tem o IPAS, que é de Curitiba, tem o IQG também, que é de São Paulo, mas tem uma atuação grande em BH. Então, essas questões acabam também facilitando o acesso à ONA. Porque uma coisa importante de entender, a JCI, a norte-americana, ela não tem, vamos dizer, subsidiárias ou parceiras. Para você conseguir uma certificação de JCI, você tem que entrar em contato direto com a JCI. Para a ONA, não. Você pode fazer isso por meio de uma instituição parceira. Então, você pode entrar em contato, por exemplo, com a IQG ou com a DNV e conseguir acreditação, né, avaliação por meio dessas instituições. Então, isso acaba tornando o processo mais fácil. Então, isso também conta para a escolha. Agora, só destacar uma coisa. A mensagem que eu quero passar, a chave dessa apresentação, que é o que eu coloquei no final, e tem muito a ver com o que o Felipe expôs, é que o foco tem que ser na melhoria da instituição. A gente brinca que no dia da certificação é normal termos maquiagens. Então, você fica super nervoso porque tem uma pessoa te olhando e tal. Então, tem uma maquiagenzinha, e isso é normal, qualquer lugar tem isso. Não é burlar, não é ser antiético, não é nada disso. Mas a gente não tem que preocupar com a foto, né? Aquele dia, naquele momento. E com aquele certificado, né? Com aquele título. A gente tem que preocupar com o que isso vai gerar de melhoria. É isso que a gente tem que ter em mente
com qualquer uma dessas instituições certificadoras. E isso é um processo geral, né? Quando eu me vejo também querendo certificação da CAPES, que é o órgão que qualifica os cursos, o dia que a CAPES vai e visita a escola para certificação também, você quer lucir bonito, né? Uhum. com uniforme limpo, com coisas dessas. Não, claro que não é faltar com a ética, nem coisa parecida. Sim. E na indústria é a mesma coisa. Eu tenho amigo que foi certificado ISO, e é uma coisa de louco, assim, no dia da certificação, até de terno o pessoal vai trabalhar. Mas faz parte, né? Quem quer ganhar o selo de qualidade, né, para ser reconhecido, tem que ser. Sim. Rodrigo, a gente tem uma pergunta da Sonari, que pode ser respondida por você e pelo Felipe, vocês podem também dividir, que é: qual a responsabilidade do gestor em situações que o planejamento não obtém bons resultados ou resultados esperados? E como isso afeta a confiança dos profissionais envolvidos em implementar novos procedimentos e como solucionar isso? Perfeito. Quem fez a pergunta, Fernando? Tá como Sonari Cultural. Tá. Juliana. Ô, Juliana, primeiro, obrigado pela participação e excelente sua pergunta, assim. Eu costumo dizer, assim, que tudo que acontece numa organização, seja um hospital ou não, é de responsabilidade da liderança. Principalmente tudo de errado. Então, isso é uma máxima que é verdadeira. Então, o primeiro ponto é esse. Quando uma coisa sai do trilho, a liderança tem que se responsabilizar. E responsabilidade é diferente de culpa. Não é apontar dedo, achar culpado e punir, não é isso. É entender que existe alguém que tem que tomar a rédea daquilo ali. E aí, complementando também a sua pergunta, o que fazer, né? Então, ajuste de rota. Quando a gente fala de ciclos de melhoria, eu mostrei um pouco isso ontem, do ciclo PDCA. Então, as organizações elas têm que estar em constante melhoria. Foi essa época que se achava que melhorou, estabilizou e vai ficar tudo bem. Porque o professor Robert falou ontem, os processos são dinâmicos, as necessidades são dinâmicas, as demandas são dinâmicas. Então, a gente tem que estar sempre ajustando rota. Então, como é que funciona isso na prática, né? A gente planeja um processo, uma melhoria, né, um processo de melhoria, a gente executa esse processo e com os indicadores e com as metas que a gente estabeleceu, a gente checa, a gente vê se tá ou não está de acordo. Se não está de acordo, vem o A do PDCA. É a hora de agir. Então, rever esse processo. Aí o que é isso na prática? Chamar as pessoas de novo, fazer um novo P, né, um novo planejamento, ver onde estão os processos críticos, como o Felipe explicou, onde estão os gargalos e problemas nesse processo, e de repente uma coisa que você tinha planejado lá atrás não foi muito bem planejada, ou de repente você percebe que a execução foi que falhou, e tem coisas muito reais nisso, do dia a dia mesmo. Então, vamos dar um exemplo aqui que já aconteceu no hospital. A gente desenhou um processo de mudança no bloco cirúrgico, e aí a gente percebeu que os resultados não foram alcançados. A gente vai ver por que eles não foram alcançados. No meio do processo, a coordenadora do bloco saiu, o coordenador médico da unidade saiu. Então, assim, pessoas-chave do processo saíram da instituição. Então, não foi dado seguimento para aquelas mudanças propostas. Então, o que a gente teve que fazer? Treinar as novas pessoas que chegaram, inteirá-las daquilo que estava sendo feito, tirar dúvidas e seguir com o processo. Então, tem questões que são diversas de naturezas mesmo. Então, a questão é a gente se ambientar, se acostumar com a cultura de melhoria, com a cultura de corrigir rota, tendo um forte senso de responsabilidade, mas não um senso de culpa. Não tem culpa de ninguém. As coisas acontecem geralmente por questões processuais mesmo, e tem que focar na melhoria. Respondeu a sua pergunta?
Ok, obrigado. Felipe, você quer acrescentar mais alguma coisa? Bom, eu acho que o senhor falou tudo, porque às vezes a falha também é um aprendizado, né? Você não conseguir atingir o objetivo, você já sabe o que não fazer na próxima vez. Igual eu falei também da questão da comunicação. É importante haver comunicação, e as equipes, ou algum intermediador entre elas, né? Porque se você viu que deu errado, tentar identificar a causa, utilizar aquelas ferramentas que eu falei, ou os 5 porquês, e identificar por que não funcionou. O que não funcionou, pelo que você falou, foi claro, né? Mas o real, a causa raiz de não ter funcionado foi o quê? Vocês conseguiram identificar, tentar identificar o porquê aquilo não funcionou e buscar a adesão da equipe de uma outra forma, ou escutar também. Eu acho que uma das maiores características de um bom gestor é a escuta. Você tem que escutar as áreas, você tem que escutar as pessoas para você identificar o que deve ser feito, como deve ser feito e por que aquilo está sendo executado. E explicar também, como o Dr. Rodrigo falou, né? Geralmente as pessoas querem saber o motivo daquilo. Ah, você está me pedindo isso por quê? É uma simples mudança? Ou você vai explicar para a pessoa o objetivo daquilo, mostrar que vai trazer uma melhoria ou um outro benefício, o que você está propondo, né? E nem sempre o que você está propondo vai ser executado daquela forma. Às vezes é necessário fazer uma adequação, uma mudança de rota no meio do caminho, porque não vai ser viável. Então, a viabilidade também deve ser considerada nesse sentido aí. Às vezes você está querendo uma coisa que não é possível no momento, mas que pode ser viabilizado de outra forma. Então, depende do cenário. Ótimo. Temos mais uma pergunta do Leandro Braga. Ele pergunta Isso. durante o processo de certificação, qual o nível de parceria, interação na busca de soluções entre a certificadora e a instituição que pretende se certificar? Existe essa relação? Ótima pergunta também. Existe, Leandro, e tem que existir, tá? Mas essa relação não pode ser uma relação pessoal e não pode ser confundida com conflito de interesse, né? Então, você não pode tomar um cafezinho ali com o certificador, cara, quer lugar para mim ali naquele negócio, porque não é por aí. O que existe é parceria mesmo. Então, no selo, por exemplo, o Felipe vai lembrar, teve algumas vezes que eles pediram para a gente apresentar algum dado e por alguma questão, o dado que foi apresentado não era o que eles estavam pedindo. Mas a gente tinha o dado que eles queriam, e eu tinha certeza que a gente tinha, porque a gente olhou isso exaustivamente. Então, qual que é a parceria nesse momento? Chegar para eles, olha, pessoal, eu peço desculpas, a gente não trouxe o dado correto, mas eu vou providenciar em 15 minutos esse dado está aqui. Ah, não, beleza, pode ir lá pegar, não tem problema nenhum. E tudo bem, é uma compreensão mesmo. Então, às vezes, acontece também, por exemplo, no jeito que o selo faz a acreditação, eles olham a parte documental, a parte estrutural aí dos processos, e depois eles vão em campo. Então, eles vão mesmo nas áreas para ver se isso está funcionando. E, às vezes, ocorre deles fazerem perguntas para as pessoas da área sobre aquele processo. E acontece, até inusitado, até engraçado, de pegar um desavisado que está passando ali como se fosse da área. Não é da área, a pessoa está ali de passagem. Então a gente vai e fala, esse cara aqui, na verdade, ele não tem nada a ver com isso. Você está aqui, não devia nem estar aqui, está aqui passando. E eles entendem. E não é que eu vou te pedir para escolher quem eu quiser para te responder. Não é isso. Você pode escolher outra pessoa. Só que eu te falo, as pessoas da área elas vão estar naquele local ali. Então, assim, é um diálogo mesmo para ajustar o processo ali de acreditação, mas sempre com isenção, sempre com ética, nunca com relação pessoal e sempre tentando, ao máximo, não ter nenhum tipo de conflito de interesse. Respondi a sua pergunta, Leandro? Ok, obrigado a você. Então, acredito que a gente já pode finalizar
Professora Laura, você tem alguma colocação final? Não, Fernanda, somente agradecer os dois, né? Acho que foi a mensagem passada foi bem realista, que isso é o mais importante, né? Para vocês jovens que estão se formando, essa implementação de modelos de gestão não é fácil, é muito complicada, ah, mas forma parte do processo todo, tanto que bem, foi bem, o Rodrigo esclareceu bem, né? Não é um custo a mais, é parte do processo. Claro que tem no orçamento pesa muito, né? E é para pensar mesmo, porque o sucesso do, de todo o processo depende desse modelo de gestão. Então, é caro, e por isso minha pergunta foi, no SUS, como funciona? Pode ser também, porque é parte do processo, não é que você gasta mais, que você se dá o luxo de colocar uma estratégia para depois cobrar do paciente, não é isso, né? Acho que essa é uma das coisas que, da minha parte, que não sou da área da saúde, é o que ficou bastante claro para mim. E só isso, reforçar que foi uma atividade que eu espero que tenha sido muito concreta para vocês todos, jovens aqui, e que sintam, né, realmente, como mencionou o Felipe, qual é a importância de fazer todas as disciplinas que vocês fazem. Acho que com a fala do Rodrigo e do Felipe, vocês veem que tem sentido, né, investir nesse conhecimento, se ver na prática agora, quando vocês façam estágio e tudo mais nas diversas instituições, como serve até essa minha parte, né, até a demografia é importante para fazer o estágio, e bem, só isso, de novo, por favor, meu recado à escola ah, pelo bem, pela oportunidade de planejar esse evento e tudo mais. E aqui entre nós, não sei se está gravando, vou dar um puxão de orelha ao Felipe, porque agora eu sei por que ele não fecha essa monografia. Brincadeira, só isso, Fernanda, Rodrigo, Felipe, muito obrigada. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar e parabéns aí para todos que participaram da organização do evento e obrigado também a todos os alunos que participaram. Espero que a gente possa ter contribuído aí para a formação de vocês. Só para não esquecer, pode falar, Felipe. Muito obrigado a todos. Foi muito gratificante, né, participar aqui com vocês. O Dr. Rodrigo, com esse conhecimento aí imenso que ele tem, né? A professora Laura também, com a vivência dela. Então, eu acho que ela disse bem. Tudo que a gente vê no curso parece que no primeiro momento não tem muito sentido, mas a gente vai unindo esses conhecimentos e consegue utilizá-los na prática. Então, é isso, não desistam e prestem bastante atenção também nas disciplinas. Às vezes, uma coisa que a gente desconsidera é nos cobrada na prática. Então, lá a gente vai ter que retomar, estudar novamente e buscar sempre o conhecimento. Uma coisa que eu estava vendo que é recente é essa questão da aprendizagem ao longo da vida, né? LLL, Long Life Learning. Então, a gente tem sempre que aprender, participem de seminários, às vezes não vai ter muito nexo no momento, mas você pode usar aquele conhecimento no futuro, uma coisa que você vai aprender, uma ferramenta nova vai te auxiliar, então é importante estar atento e sempre em busca de aprender e crescer, né? A gente está sempre aprendendo, sempre melhorando. Muito obrigada. A pedido da comissão organizadora, quem puder abrir a câmera para a gente fazer um print para deixar salvo, quem se sentir à vontade. Felipe já até preparou o sorrisão.
Muito bom ver o rostinho de todo mundo. Muito, e muita saudade, meninos. Não vejo a hora que acabe a pandemia para cruzar com vocês nos corredores. Acho que 90% desses jovens aqui foram meus alunos, não é? Isso. Isso. Saudade, meninos. Saudade. Nu. Então vamos lá, todo mundo sorrindo e olha o passarinho com muita gestão. Prontinho. Muito Muito obrigada, bem. gente. Muito obrigada, doutor Rodrigo, professora Laura e Felipe, por compor essa sala e a todos os participantes presentes. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, gente.